estava com 7 anos de idade, era membro da Igreja Católica Romana, rezador, recebi a fita, Sagrado Coração de Jesus, e tiro do pescoço várias Verônicas. Mas no dia 7 de setembro de 1930, eu passando em uma rua em Espera Feliz, ouvi cantar o hino "Seja liberto, ó pecador". E ali ouvi aquela voz, entrei naquela pequena casa, era uma igreja batista, cujo pastor era o Ananias Lopes. Ali ouvi a palavra, silenciosamente, de coração. E foi na parte da manhã, um domingo. À noite voltei ao culto, e quando foi no dia 15, 8 de depois, ele pregava sobre João 14, 27. Ali, levantei a minha mão e aceitei Jesus. Como era uma igreja pequena, e os batistas batizavam logo, falaram que havia um batismo dia 21. Eu me ingressei nele. Fui batizado pelo pastor Ananias Lopes, um velho piedoso. E ali permaneci naquela igreja. Mas tinha o meu tio, marido da minha tia, que me disse que está na Bíblia que aquele que faltar alguma coisa, também faltará dele no último dia. E aquele que confessar, Deus o confessará. O que aumentar, também receberá as pragas. E eu guardei aquela palavra. No dia 30 de 21, me batizei. Tornei-se membro daquela igreja. E ali permaneci até em 44 daquela igreja. Em 44, vim para a Assembleia de Deus por causa da doutrina do Espírito. E no dia 4 de novembro, no primeiro culto de oração, fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. E aí, como tinha a vocação de rezar, passei a pregar. Preguei muito. Novinho, mas cheio da graça de Deus e do Espírito. No dia 4 de novembro, fui batizado com o Espírito, já falei. E aí continuei. Uni a Assembleia de Deus e ali continuei trabalhando numa cidade chamada Espera Feliz. Fundei vários trabalhos. Em Carangola foi em 38, fundamos um trabalho, já na Assembleia de Deus. E aí continuei pregando, os trabalhos se estendendo para vários lugares. Havia uma convenção do Rio, eu fui ordenado pelo missionário Luiz Kassenberg, evangelista, revelação que ele teve de mim. E aí continuei pregando a palavra, veio muita gente presbiteriana, batista, metodista, para a Assembleia de Deus. Em 36, fundando trabalho em Carangola, fundando trabalho
tudo quanto é canto, até Trajano de Moraes, Bom Jardim, Cantagalo, em 46 em Itaucara. Em 1950, eu fui seu pastor de Cachoeira Itapemirim. Fui ordenado em 46, já estava casado, ordenado a pastor pelo missionário Otto Nelson. E continuei a minha viagem, pregando, anunciando o reino de Deus. E ali, tornei-se conhecido em todo o Brasil, pregando a palavra de Deus, vivendo em paz e harmonia, pregando a palavra, sem faltar e sem engano. E Deus me abençoou por isto. Eu pregava em um lugar chamado Samambaia, um lugarzinho que tinha umas 40 casas, um pouco mais. Sofreu uma grande perseguição. E ali, naquela perseguição, 40 homens me quebraram a cabeça com pedra, me deram um tiro ao lado, sabaço do lado e não tomei uma pílula. Deus me curou e continuei a viagem. Em 1947, mais ou menos, fui envenenado por uma mulher e um pastor. E muita gente da igreja de Deus vieram para a Assembleia, fui envenenado, mas orei a Deus e coloquei o dedo na garganta, vomitei todo o veneno. E continuei a viagem. Fui muito perseguido pelo pastor, pelo padre Júlio Maria de Manumirim, Minas Gerais. Abri o trabalho em Jiquitibá, Manhuaçu, Reduto, Caparaó, Vista Alegre, Peremirina. Todo o meu tempo o trabalho se aberto. Eu pregando sem cessar. E aí levei a vida até essa data. Depois vim para Itaucara novamente, Cantagalo, Rio de Janeiro. E aqui estou contando o testemunho que passou na minha vida como moço solteiro, pregando a palavra de Deus como evangelista do campo de São Cristóvão. Nils Stossenberg teve uma visão. Eu entrando na porta da igreja, lá na Figueira de Melo, ele me viu e me chamou e conversou demais que era chamado. E me separou em 36, 27 de maio de 1936, para o evangelista. Fiquei evangelista aquelas horas da mata, sofrendo, lutando, chorando e gemendo, mas nunca abandonei a causa de Deus, fiel. E Deus me abençoou. Em 46 fui separado da pastor por Otto Nelson. Em 46 abri o trabalho em Itaucara. Saltou em Itaucara, somente eu e minha esposa, que tinha casado em 44. E abri o trabalho e aí tornei esse homem conhecido, comunicando com o povo, alegre, dando bom testemunho, correto, não envergonhando a igreja do Senhor. Até hoje eu sinto na alma o trabalho prestado na minha juventude com fidelidade. E Deus me abençoou. Hoje eu estou com 87 anos, firmado na rocha que é Jesus Cristo. Passei muita fome, relento, roupa ganhada, descalço, andando 10 léguas a pé por dia. De Jaguarembé de Baixo a Pirapitinga, andando a pé, não tendo apoio de ninguém.
A igreja estava na sua formação, pobre, sem dinheiro, sem recursos, passou também, sofreu muitos, não tinha nada. Tinha que alentar, satisfazendo com a minha pobreza, mas com fidelidade. Eu chegando em Itaocaro não tinha sequer um crente, eu e esposa. Ali, entrei naquela cidade e Deus abençoou. Que dele em pouco tempo ele está com 340 membros de comunhão. Parecia uma procissão no dia do batismo, porque as almas vinham, eu pregando a palavra que é a simplicidade, e Deus abençoando e se convertendo. Muitas almas renderam a Cristo. 18 almas rendiam. Depois dali fui Conceição de Alegre. Lá preguei a palavra de Deus no lugar, no Arraialzinho. E ali 20 pessoas aceitaram Jesus. As 20 permaneceram. Das 20 pessoas fugiram 4 pastores. E aquela noite foram ali para Cristo. Lá no Espírito Santo. E assim, coisa preciosa aconteceu no meu ministério. Eu vim na convenção no Rio, em São Cristóvão, na Figueira de Melo. Lá encontrei, está construindo o templo de São Cristóvão, Nils Kastenberg. E ali, visitando, o trabalho crescendo, o pessoal falando, ouvindo testemunho, comentário, e o meu conhecimento chegou ao conhecimento deles. Ninguém me desprezou, mas todos me amaram e fizeram tudo por mim que podiam. Graças a Deus. Gunnar Wingre, peguei na mão dele, ele morreu em 33, eu fui batizado em 1930, o companheiro dele, o missionário Gunnar Wingre, o Daniel Berger, Leonardo Persson, Nils Tarange, todo esse pessoal, Leonardo, tudo meus conhecidos, e todos visitaram no trabalho e gostaram de ver a disciplina do trabalho como ocorria. A experiência foi essa de andar unido com eles, viajando, indo para convenções, tudo isso, e Deus supriu toda a necessidade, e até hoje permaneço no mesmo contato. Muita diferença. Naquele tempo havia muita disciplina. Pecado era combatido. Pecado era executado. E hoje em dia passa a mão por cima e não resolve. Há muito pecado encoberto. Essa politicagem que existe não existia. Só tinha amor, confiança, crença no outro pastor. Bem, muito bem tratado. Tinha muitos trabalhadores e poucos obreiros. E cada um andava corretamente no que se tratava, resolvia. Não tinha politicagem, era amor à obra. Eu chegando na convenção, da inauguração de Itaperuna, da cara o pastor Francisco Espírito Santo de Pirapitinga, o filho tinha falecido. E ali orei para aquele menino chamado Jonatas. Deus levantou-me na hora. Hoje é presbítero em Cantagalo. Semana passada estivemos juntos, aquele menino.
muitas outras coisas, hérnia, essas coisas tudo orava, Deus curava. Deus desceu para o trabalho, me usou como instrumento, mas Ele que fez tudo. Espírito maligno, você saía, pessoa oprimido, e Deus operava milagre, maravilha. No Calvário, Jesus, quando eu lembro esse passado, eu choro porque eu sei o passado e o presente. Só não sei o futuro, mas meu futuro está entregue na mão de Deus. Eu pregando a palavra de Deus, surgiu 40 homens contra mim. Numa praça, peguei na casa, numa cidade que tivesse 40 casas somente. Pregando a palavra de Deus com amor. O homem arrancou do revólver, deu um tiro com a Bíblia levantada, pegou aqui e arrebentou. Posso marcar até a marca até hoje. Arrebentou aí, 38. Eu caí, levantei, caí de novo, levantei, pus a Bíblia no bolso, né? E ali pus a mão em cima do buraco, lá do outro, sangue era assim. Ali o sangue parou. De força levantei e segui a viagem da missão que eu tinha o trabalho. E o sinal até hoje do corpo, que aqui saiu aqui. Não cortou osso, nem veia, nem nada, passou direto. A mão de Jeová está me assistindo. A minha intenção, pregando o Evangelho de Jesus, uma alma derrotada ao Salvador. Não tomei uma pílula. Eu também foi o veneno que a mulher e um pastor me deu. Pastor metodista. Mas não aconteceu nada também. Vim chamado pelo pastor Nelis Nelson para tomar conta do trabalho do Leblon. Lá tive 1 ano, mas como morava na casa pastoral de São Cristóvão, lá ele me chamou para cá fazer o batismo em São Cristóvão. Eu era o 3º pastor de São Cristóvão. Nelis Nelson presidente, Pimentel vice e o co-pastor. Tratava de disciplina da igreja. Nunca me reprovaram a disciplina que eu fiz com o povo. Fazia tudo correto. Graças a Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Quando houve, no pastor Alcibiades, houve divisões do campo. E Cordovil, uma divisão maior, deixaram 15 pessoas em Cordovil. Carregaram tudo. Alexandre Ferreira, dividindo o tempo do Alcibiades. Aí mandaram para lá, essa eu, mas a esposa, não rendia nada. Lá até a minha mudança eu que paguei. Recebi um conto 500 de São Cristóvão, paguei a mudança, fui para lá. Lá, com 2 meses que eu estava em Cordovil, 64 pessoas daquelas divididas, vieram todos reconciliar com a igreja e receberam o perdão. Os que tinham seus cargos ficaram com ele, que é São Cristóvão. O que fizeram para o Alexandre, não reconheci eles. Fiz certo. E aí Deus começou 64, só numa noite, reconciliar daqueles que dividiram. E assim foi vindo. Até chegar o tempo da minha jubilação, Deus me avisou, Deus falou comigo, eu prontamente obedeci, tive um sonho,
Entreguei à igreja o meu vice-presidente, que era meu vice há 10 anos, que era o Valdir Neves. Ficou o Valdir. Depois o Valdir também jubilou-se e passou para o pastor Francisco. E eu estou lá até hoje, tratado muito bem pela igreja, pelo pastor, por todos os irmãos. Estou lá até hoje, acreditado, porque andando com cuidado para não escorregar no molhado. Graças a Deus. O meu arrependimento é de não ser mais santo que devia ser. Mais fiel. Tenho procurado ser fiel, santo. Prova que estou nesse ministério há tantos anos. Nunca houve um problema comigo na igreja. Nem de mulher, nem de dinheiro, nem de nada. Procuro ser tudo fora da igreja e na igreja. Sou homem de confiança da igreja, porque fiz jus à minha confiança. A jubilação é de Deus. Eu não me arrependo porque fui jubilado. Uns ficam velhos demais, estragando até a coisa, e não jubila, porque ele é dono da fazenda. A igreja de Deus está na Bíblia que o homem devia trabalhar até 50 anos, por jubilar. Eu amei pela Bíblia. Ninguém reprovou nada. Diga dizer para eles que Paulo disse a Timóteo: ser meus imitadores como eu sou de Jesus Cristo, que eles possam imitar o testemunho, a palavra de um velho de responsabilidade, de caráter, de critério, que eles possam fazer. Não entrar em política, tem problema. Eu dou o voto como o brasileiro. Até a eleição agora votei. Com 87 anos votei. Que eles façam o mesmo. Não busca a sua glória, mas a glória de Jeová. Zé Neto me honra muito. Eu fui companheiro do Cícero de Lima. Fui auxiliar de Samuel Listo. Fui auxiliar de Samuel Listo. Cícero de Lima, trabalhamos junto. Ele passou da capital e do interior. Nunca me chamou a atenção numa palavra. Nenhuma palavra. Nenhum deles. Nem Nício Castenberg, nem Leonardo Peterson, nem Walter Gudiban. Nada deles. Por isso eu choro de alegria pelo esforço que eu fiz. Até hoje o Espírito testifica com o meu Espírito a verdade. Por isso eu liberto. A igreja de Jesus tem que ser respeitada e honrada. Não estraga a igreja com politicagem, com essas coisas. Eu sou contra o divórcio. O que Deus ajuntou não separa o homem, no princípio não era assim. E mantive minha posição até hoje. No meu tempo não havia divórcio. Havia disciplina, mas não divórcio. Passou aí casado 2 vezes, 3 vezes, presbítero. Meu tempo não era assim, não. Passou de frouxo. Agora eu não volto atrás dos meus princípios. Por isso, na minha igreja eu falo pouco, para não ter contenda. Não conversa de contender. Deixa eles fazer lá.
Cada um vai prestar conta ao justo juiz, que podia fazer e não fez. Vai prestar conta à sua mordomia, podia fazer e não fez. Mas não aprovo bater palma na igreja, não adoto isto, olhar para o governo e dizer assim, o senhor olha aí, diga para ele, nada disso. Se investidores agora aprender com outras pessoas, com outras igrejas, a Assembleia não tinha isso não. Eu sou dela da raiz, sou dela em 1930. Eu tive uma esposa, companheira, tem 5 anos e pouco ela faleceu. Não quis casar mais. Para que mais? Eu tenho que andar direito, correto, com o dinheiro da igreja, com o meu dízimo, que é ali, ó. A mão tem... Eu dei instrução para o batismo para várias pessoas, candidato do domingo passado. Fiz 8 dias ontem. Botei a mão na Bíblia. Eu sou dizimista de 1930. Estou com a mão em cima da Bíblia, dando instrução a eles. Deus tem medo de falar, porque também tem pastor que não dá entreganismo. Tem medo de falar. Eu falo de peito erguido, pescoço levantado, moral erigida, porque eu sou dizimista, desde quando eu da Igreja Batista, que eu aprendi a ser dizimista. Nunca passei vergonha. Muitas vezes meu sapato velho, rasgado, era meu travesseiro nas andanças do evangelismo, pregando a palavra de Deus. Eu creio que eu falei com a consciência, orei a Deus para ser honesto em minhas palavras, orei a Deus para ser honesto em minhas palavras, que o homem humano é fraco, pode se exibir, excrepar, mas para isso eu orei a Deus, Senhor, não deixe o teu servo cair no ridículo. Estou aqui, com a mão na Bíblia, consciência limpa, trabalhei para Jesus Cristo de coração, fiel. Estou satisfeito pela entrevista, fui fiel. O que está falado está diante do Eterno e vai julgar os vivos e os mortos.